Olá, boa noite, boa segunda-feira para todos e todas. É um prazer ter aqui a quem estiver por aqui nesse momento. Meu nome é Edgar Borges e eu sou apresentador destes diálogos literários pandêmicos que chegam hoje à sua 11ª edição com uma moça espetacular chamada Eli Maguchi. E antes de falar dele, vou só deixar o lembrete. Se inscreve e compartilha com todas as pessoas que você acha que gostam de ouvir conversas interessantes nas noites de segunda, nas manhãs de terça ou de quarta-feira, quando o programa já foi gravado e fica aqui disponível no YouTube. Vamos lá falar da nossa convidada de hoje, Eli Maguchi, historiadora, fotógrafa, ativista, professora de arte, podcaster, autora do livro Amor para Quem Odeia, editora-chefe, dona suprema do blog Eli Maguchi Poesia Pura, que mais que ela é esperando, tem um monte de coisas que ele é. E sim, acima de tudo, ou paralelamente a tudo isso, mãe do trio Helena, Clarice e Rebeca, as trigêmeas. Boa noite, Eli Maguchi, tudo bem? Oh, peraí que eu te mutei, será que eu te mutei sem querer? Não, sou eu aqui, Agora sempre, né? sim. Eu coloco no mute aqui. Boa noite, que Tudo bom que a bom? gente conseguiu fazer agora esse nosso diálogo. A gente está ensaiando tem um tempinho já, né? Tem meses, desde a época do Instagram. Foi um motivo bem triste o nosso último adiamento, eu sinto muito pela passagem da sua vozinha, mas então estamos aí, vamos lá, vamos bater papo. Chegamos finalmente à 10ª edição. De fato, foi adiada pelo falecimento da minha avó. Não tinha espírito, nem alma, nem disposição na semana passada para fazer nada que fosse alegre. E os diálogos literários são uma coisa muito alegre para mim, porque é o momento em que eu convivo com as pessoas nesta intensa, imensa e gigantesca pandemia ali. Não aguento mais. Como é que você está? Hoje, várias pessoas, na verdade, me mandaram mensagem hoje quando viram os stories e aí falaram assim: adorei o tema da conversa. Surpreende as pessoas, né? Falar de rancor surpreende um pouco. E aí, falava assim, gente, mas não tem como não estar se sentindo mal depois de tantos meses em afastamento voluntário, né? Eu tenho duas irmãs que moram na Europa e lá volta elas estão naquela situação de tá em afastamento, agora pode, agora não pode, agora está em afastamento de novo, e elas reclamam da situação de que quando vem o afastamento é geral e não pode sair para nada, e é tudo muito sério, e as pessoas realmente respeitam. E eu falo para elas, manas, eu estou na mesma situação, mas né, estou aqui como voluntária, nem sei o que é que dói mais, porque se estão te obrigando a ficar em casa, é porque estão te obrigando, mas nesse caso a gente está mesmo por uma questão de consciência, e isso gera um custo emocional. Eu falei com a Vanessa Brandão, e ela pegou a primeira fase, o começo da primeira onda na Polônia, ela pegou lá na Europa. Ela disse que lá o pessoal estava sendo multado, enfim, na Índia tinha as paradas também. No Brasil, né? Brasil sendo Brasil, lamentavelmente. Eu tenho uma irmã na Espanha e ela diz que lá a coisa... Além do que, eles estão sofrendo umas nevascas doidas, né? Assim, inesperadas e tal. Mas ela estava dizendo que as multas são altíssimas e que é bem, bem complicado mesmo você querer enfrentar essa coisa de... enfim, nem passa pela cabeça deles fazer o que quiser, né? Tem que cumprir, acabou. E a minha irmã está em Portugal, a mesma coisa. Ontem, acho que tem um canal no YouTube, a DW Brasil, a DW em português, e ontem eles fizeram uma matéria sobre negacionistas na Espanha. Os caras foram para fazer a manifestação pedindo liberdade, dizendo que não usar máscara é ruim, que não existe pandemia. E eu comecei a ver assim, um absurdo já, né? Você se aglomerar para fazer isso. Só que no meio da aglomeração tinha um monte de gente de máscara. É o tal negócio, né? Eu quero, mas, tipo assim, eu acredito, mas não acreditando, mas... Eu não creio nas bruxas, pero que las hay, hein? Não sei, eu acredito no vírus, mas de repente...
Vai que, né? O Aldenor já apareceu por aí. Boa noite, Aldenor. Pode mandar essa pergunta para ele, Macustic, que daqui a pouco a gente faz ela por aqui ao vivo, Aldenor. E uma boa noite para o Vitor de Araújo também. Eli, cara, antes de tudo, assim, tem algumas pessoas que eu chamo e eu faço essa pergunta porque, de fato, eu não lembro disso que eu vou te perguntar agora. Como é que a gente se conheceu? Eu não acredito que eu vou ter que contar essa história de novo. Ai, ai. Bom, eu conheço Edgar. A primeira lembrança que eu tenho de Edgar é Edgar chegando numa casa onde moravam outros estudantes com meio frango assado. E eu tenho, acho que a gente acho que eu nunca falei disso. Eu estava com a Maria José, e, enfim, e tinha várias outras pessoas que moravam na casa ali no Pricumã. E você chegou com um meio frango assado. Vocês foram almoçar e depois eu peguei meu palhozinho velho e vim embora. Eu acho que é a lembrança mais antiga que eu tenho de você, porque foi logo no começo da minha graduação. E te conheço desde então, desde a universidade. Sempre te vi por lá, e depois o jornalista, o cara que tinha uma coluna na Folha, né, o agitador cultural. E eu acho que você só atentou para a minha existência no momento em que eu comecei a te chamar de agitador cultural publicamente. E aí você disse que você só me conheceu nesse momento, que eram quase 10 anos depois já. Enfim. Como você passou muito tempo achando que eu só tinha uma filha que trocava de cabelo muito rápido, eu dou um desconto total para você, entendeu? Eu lembro da Elisângela Martins, que ganhava todos os concursos de poesia do Compoese e tudo mais. Cara, essa mulher ganha tudo, que espetáculo e tudo mais. E tinha poesia. E não aparecia, né? Porque era a Kaline que fazia as apresentações para mim, a Kaline e o Jean, que agora é o Makushiva, eram quem sempre apresentavam os poemas para mim, era uma honra. Desculpa, eu não sei se foi só para mim, mas em Kaline travou. Só repete, caso tenha travado para todo mundo. Porque a Kaline Barroso e o Jean, né, que é o Jean, na época era Jean Queiroz, hoje ele é Makushiva, né, que eram as pessoas que apresentavam meus poemas no Compoese. Toda vez que a gente classificava alguma coisa, eu já ia atrás deles, já, e ó, tá aqui. Sim, verdade. Então, eu lembro da Kaline e do Jean fazendo isso. Inclusive, ontem, mexendo numa caixa, eu achei um recorte super antigo. Peraí, segura aí. Tá bom. Achei um recorte deles, porque em certa época da minha vida, eu trabalhei como assessor de imprensa da Federação de Teatro de Roraima. E aí, eu separava as coisas, né? Acabou que a federação ficou me devendo uma grana por um bom tempo e não queria pagar. Ah, beleza, então tá. Então não te dou os clipes que eu fiz de todos vocês. O clipe de vocês. Acabou que pagaram meses depois, a gente já estava assim, afastado do serviço, e o clipe ficou guardado. E eu não sei, deixa eu ver se consigo. Tá vendo aqui a Jean e a Kaline bem novinhos? Olha, é mesmo! Apresentando o poeta e a musa. Esse jornal lindo. Aqui, ó. Esse trabalho deles, maravilhoso. Esse jornal aqui nem existe mais, é o Jornal Roraima Hoje. Esse anúncio saiu no sábado e domingo 13 e 14 de 2008. E aí, abrindo isso aqui, lendo essa matéria, cresce o interesse pelo estudo, pela leitura em Boa Vista. Aí eu fui, deixa eu ver essa matéria aqui, para ver se a matéria fala alguma coisa interessante. Acabei encontrando o nome de uma menina, da Ellen Júlia, que nessa época era assistente administrativa, era vendedora da extinta Livraria Nobel, que depois foi ser minha aluna na atual Estácio, naquela universidade longe lá do bairro União. E aí mandei para o Luciano Abreu, que ainda não era casado com ela, e hoje é casado com ela. Enfim, é muita história aí. A Boa Vista tem essas possibilidades, né? Eu sempre gosto muito de pensar em Boa Vista como um espaço de várias aldeias, e essas aldeias se comunicam, e é muito bacana pensar, por exemplo, hoje, onde o Jean está, e quando a gente conversa, às vezes eu falo assim, eu não consigo te chamar de Makushiva, cara, para mim você é Jean para sempre, né? E aí
tem essas relações, aí você descobre que fulano, na época que você conheceu, era casado com Beltrano, e não sei, coisas Sim. de uma cidade muito grande. Coisas, exatamente. Um abraço para a Zânia da Iraubra e para o Anderson de Souza, que já chegou por aí, mandando um xodós, e a Zani mandou uma boa noite. Zani, Eli, Zani, tudo rima, né? Pois é, Sony, a literatura de Roraima tem umas coisas dessas, né? E os nomes. Elisa com S, Elisa com Z. Aí depois, as pessoas, quem é Eli? Qual é Elisa? É com Z ou com S? Que é para entender as coisas, né? Eli, poesia, rancor e namastê. Cara, que diabo de nome é esse para uma conversa? Pois é, né? Primeiro que assim, eu não entendo poesia deslocada da vivência, né? E também não dá para ser ser humano sem ter sentimentos feios, né? A gente vive uma época de hiperexposição, de internet, de redes sociais e tal, e é claro que tem uma coisa que eu até me sinto um pouco culpada de usar, que é esse negócio usar pejorativa geração namastê, mas eu não sei se você viu que viralizou umas 2 semanas atrás, a menina fazendo um story, ela dizia assim, quer que essa porra dessa sua boca? Eu tô aqui fazendo um negócio vibes, e tava uma paisagem linda, e ela queria fazer um negócio bacana, só que ela xinga o cara que tá do lado dela, assim, bem brutal mesmo, né? Não Acho que esse lance... As pessoas tentam esconder as coisas negativas, ninguém quer ser feio, ninguém quer ser mal, rancoroso, que mais? Eu usei uma palavra outro dia numa entrevista que depois eu fiquei, será que eu devia ter usado? Invejoso, né? Sim. Falei, eu fiquei com inveja, mas eu acho que faz parte também do processo, logo seguida, né? O namastê está muito relacionado a você se reconhecer, e se reconhecer é entender que tem essas coisas feias que fazem parte de você também, né? Eu sou uma canceriana muito rancorosa. Sabe que no começo da pandemia, lá em 2020, eu costumo falar, lá na primeira pandemia, lá na primeira de todas, as pessoas, a gente vai sair como melhor desse momento, as pessoas vão aprender várias coisas, a humanidade vai progredir, pororó. Tá cortando sua fala, Edgar, para mim. Oi. Cortou Vou repetir. Sua fala para mim. E tua imagem paralisou para mim. Não sei se para as pessoas também está paralisando. Acho que não. Eu vou continuar. Tá me ouvindo? Faz um sonzinho para mim. Okay. Tô sim, tô te ouvindo. Lá no começo da pandemia, as pessoas falaram assim, olha, depois de tudo isso, a gente vai sair melhor como sociedade, como mundo, como etc e tal. Cara, e eu fiquei, eu acho que não. Você é muito pessimista, você tem que acreditar, as pessoas estão aprendendo, olha, não sei o que mais. Cara, vamos esperar, mas eu aposto que não. Dito e feito, foi só chegar a vacina. Vamos esquecer os 10 meses de fura quarentena, os 10 meses de... Tem uma que eu adoro, que é a seguinte, 11h59 da noite, fica em casa, se preserva, se recolhe. Meia-noite, partiu balada. Você já viu essas por aí? Enfim, né? Acho que o rancor começa, para mim, bem antes, Edgar. O rancor, para mim, começa em 2013. E aí ele vai piorando, sabe? Porque aí veio 2016, né? Sim. E aí vem o golpe, e a gente encara o golpe. Fred está mandando beijo. Enfim, vão acontecendo as coisas assim que vão deixando a gente revoltado, né? Eu fico pensando assim que a minha formação tem muito a ver, muito relacionada com esperar o melhor das pessoas. E ser professora reforçou isso, né? Porque você parte do princípio de que todas as pessoas têm um potencial maravilhoso para ser desenvolvido e precisam de oportunidade para fazer isso. E eu de verdade acredito nisso.
Então, talvez esse sentimento de rancor tenha a ver também com essa expectativa quebrada. Um amigo lá de Aracaju hoje conversava comigo exatamente sobre o rancor, e ele falava assim, eu não sinto rancor, não, eu sinto ódio mesmo, eu xingo as pessoas, porque o rancor é uma coisa que a gente guarda, né? E na verdade, eu penso que sim, eu estou guardando, porque eu cortei relacionamento com muita gente, eu ainda me sinto muito chateada de pensar com quantas pessoas eu conversei no momento da eleição, falando sobre as dificuldades que nós poderíamos enfrentar, e discordando completamente daquele grande jornal de São Paulo, de que era uma escolha difícil. Eu acho que era a escolha mais óbvia possível, do ponto de vista político, para quem tinha um mínimo de formação, né, de conhecimento histórico e tudo mais. Então, sim, eu ainda me sinto muito rancorosa por cada momento que eu vejo, por exemplo, dinheiro nosso sendo gasto com teste de Covid que não foi usado e que venceu, quando eu vejo pessoas morrendo exatamente 15 dias depois que a gente disse que isso ia piorar muito, porque estava todo mundo na praia, no balneário, na festa, fazendo selfiezinha com as carinhas juntas, sem máscara, né? É muito desoladora a situação. Então, reconhecer que tem esse sentimento negativo e respirar fundo, que acho que é o que vem depois, né? O namastê. Mas antes do namastê, ou paralelamente ao rancor, quanto de tristeza te agonia todo dia? Eu acho que eu me salvo porque eu fujo dela, né? Eu fico entre os dois polos. Para você ter uma ideia de como a bicha é louca, assim, ontem eu assisti 2 filmes, né? Pera. Dos filmes a gente já vai falar. Tá, não, mas adianta. Porque eu vou te explicar como é que eu saio dessa coisa da raiva. Um deles é uma série da Netflix chamada Night Stalker. Conta a história de um camarada que só no primeiro episódio ele já tinha matado, dilacerado 8 pessoas. Meu Deus. De alguma maneira você tem que jogar. É bem os teus filmes, né? Bem aquilo que te relaxa. Repete o nome do filme lentamente para as pessoas anotarem os outros malucos que tem por aí. Tá, eu vou até te mandar aqui. É Night Stalker. Manda no... Enquanto você está mandando aí, um abraço para o Maurício Zoen, um abraço, boa noite. Fred Rulli, uma folguinha agora para acompanhar pessoas inteligentes da internet. Obrigado, Fred. Obrigado, Fred. Alô? Pois é isso aí. Eu mandei no chat privado aí para você. Night Stalker. Vou colar aqui nos comentários públicos para quem quiser assistir a série que a Lima Bushi assiste para relaxar. Exatamente. Mas a gente está perguntando se tem se é padrão ursinho carinhoso essa série. Como eu disse, né? Nos primeiros 50 minutos, o assassino serial é baseado numa história real. E nos primeiros 50 minutos, o assassino serial, que é a história, né? Ele já tinha dilacerado 8 pessoas e ele é um assassino bem diferente dos que eu tenho visto nos últimos... Eu sou uma pessoa... Eu adoro coisa de assassino serial, assisto tudo sobre investigações psicológicas. Se sai para ti é café da manhã, né? Assisti bastante, mas já peguei umas coisas mais pesadas, já dei um tempo disso também, mas agora... Você lembra daquela série uma série que era um rapaz que era dono de uma funerária e ele matava pessoas também? É antigaça, cara. Tem uns 10 anos essa série. Teve muitas temporadas. Gente, se alguém lembrar disso aí, não bota aí, por favor. Era uma série, o dono ele era o cara que tratava os corpos na funerária e aí ele era assassino também. Ele era tipo um justiceiro. Nunca assisti. Não lembro, eu sei que tem um filme antigo chamado Suspeito Zero, que eu amo demais. Que é... O Suspeito Zero, ele é
serial killer que mata serial killers. Então, ele investiga, ele corre atrás, ele sabe como é o funcionamento dos caras e ele mata esses caras. Que é um filme bacanérrimo, assim. Mas o legal é que esses filmes todos, eles se baseiam num trabalho que foi realizado pelo FBI, no momento que o FBI está se estruturando, né, que ele coloca aquele departamento de estudos psicológicos. Eu vi essa série. Está muito baseado na história mesmo de como essas investigações que ocorreram a partir dos anos 70 e que desembocam numa série de coisas, como, por exemplo, o uso das digitais para identificar os seres humanos, depois do DNA, essas coisas todas relacionadas com investigações criminais, né? Então, como tem essa coisa da história também, do desenvolvimento da tecnologia, e dessa coisa mais absurda, que é a violência, né? Que é esse aspecto do humano, que é o humano violento, são coisas que, para mim, são instigantes. O Aldenor está dizendo que ele achava que me obrigar a ver imagens de linchamento era desconfortável para mim. É desconfortável, Aldenor. Linchamento é uma coisa muito diferente. Não sei explicar claro, você vai dizer, é tudo violência, mas, assim, o linchamento, ele parte de um processo de coletivo, sabe? Social real, presente. E é a galera movida pelo momento, não sei o quê, acho que são coisas um pouco diferentes. Enfim, não sei explicar. Em 2000 alguma coisa, veio para cá uma companhia de teatro do Maranhão, e eles encenaram uma peça na qual rolava um linchamento no final. E deles, não sei se antes ou depois, eles explicaram esse processo e eles deram números sobre linchamentos no Brasil, ou no Maranhão. Era um troço absurdo da quantidade de linchamentos registrados, sem contar os não registrados. Mas, Eli, isso é rancor, né? E o que é poesia? Poesia é o extrato dessas coisas todas. E acho que a palavra extrato tá muito forte para mim nos últimos tempos. Aí que tem alguém querendo falar contigo, eu acho. Tem alguém querendo aparecer aqui. Tem alguém querendo sair da sala. Zanin, se você estiver vendo essa entrevista, abre a porta que o Balu quer sair. Então, como eu estava falando, né, a poesia é extrato mesmo. O ano passado eu tive a oportunidade de escrever e escrevi menos, e publiquei menos no blog, isso ficou muito evidente para mim. Mas também foi um ano em que eu pude trabalhar muito com poesia, em que eu pude fazer uma coisa que eu gosto muito, que é ministrar oficina de poesia. E eu tive essa experiência com gente de outras cidades, online, e foi tão gostoso poder pensar a poesia assim, qual é a matéria, o que é a matéria que constrói a poesia. E quando eu falo que é o extrato, pensando bem na imagem do extrato de tomate mesmo, né? Que o tomate, você amassar ele, vai sair aquela água toda, aí você coloca ele para apurar no fogo um tempão, aí vai secando aquela água e vai ficando só aquele extrato mesmo. Eu acho que a poesia é isso, é tirar todas as palavras desnecessárias, todas as explicações muito efetivas, deixar ela a coisa mais ambígua possível. Eu adoro ambiguidade na poesia e aí está feito. Acho que é isso. Teve uma coisa que tu fez muito ano passado, que, aliás, que muitos escritores fizeram, eu fiz em menor quantidade, que foi gravar poemas próprios e de terceiros numa campanha dos escritores de Roraima. Esse processo, só que antes tu já estava nisso, estava no começo da pandemia, acho que diariamente, ou a cada 2, 3 dias, gravando poesias para o Instagram. Esse processo, essa aventura audiovisual, o que ela te trouxe de aprendizagem? Primeiro foi uma coisa assim essa experiência do se ver, né? Que é uma experiência que ainda é um pouco incômoda para mim. Eu até refleti sobre isso numa das oficinas que eu fiz.
Não sei o quanto que as pessoas aí que vão assistir esse vídeo vão concordar com isso, mas uma das coisas bacanas do encontro presencial é que a gente não se vê, você vê o outro. Então, você, na expressão do outro, você meio que sente como é que você está conseguindo se expressar. E nessa conversa, por exemplo, eu estou conversando com você, eu estou olhando para você, mas eu obrigatoriamente estou me vendo. E isso é um tanto incômodo, assim, né? Porque faz você querer ter um controle sobre uma coisa que, na verdade, antes ele é muito mais orgânico, você não está preocupado em controlar essa imagem e tal. Então, gravar os poemas trouxe como aprendizado algumas constatações, né? Constatação, por exemplo, de que eu entorto o rosto para um lado. São constatações negativas, não são legais, sabe? Assim, todo mundo falava, a sensação que eu tinha sempre ao ler um poema, eu gosto muito de fazer isso, e sempre tive um feedback muito positivo das pessoas, assim, nossa, gostei, adorei como você leu e tal, gostei da interpretação. E quando você põe no vídeo, você tem a oportunidade de voltar e dizer, eu talvez não faria essa palavra com essa entonação, eu queria ter feito uma pausa maior nesse momento. Isso é um porre, sabe? Porque a vida não deveria ser assim, né? Editável. A vida deveria ser foi e pronto. E um pouco a experiência foi essa. Foi no começo da pandemia, eu estava muito assustada, estava com bastante medo de ter, sei lá, alguma recaída psicológica, algum problema, assim, por essa questão de ter que estar dentro de casa, ter que estar afastada da sala de aula, ter que, né, me preocupava bastante isso. Então, comecei a gravar os poemas numas de vou compartilhar coisas bonitas que me fazem me sentir bem, porque deve ter outras pessoas dependendo disso. Também me incomodava muito pensar nas pessoas que moram sozinhas, né? Isso é um pouco, assim, era um pouco também de querer ser solidária, quem estava sozinho. Estou aqui com você, vou ler um poema para você hoje. Mas depois, acho que com 8, 9, 10 vídeos seguidos, assim, eu comecei a perder o fôlego com relação a isso, e aí também aprendi a desapegar, que foi muito difícil desapegar de fazer, mas eu desapeguei. A Isa está dizendo que está assistindo lá da redação da Folha BV. Um abraço, Isa. Amo muito. Me fala, e namastê? O que te faz namastê? É até bom falar da Isa aí, porque 2015 precisei desesperadamente de socorro, houve várias situações de saúde que me abalaram muito, e eu precisei procurar uma respiração no YouTube. É aquele momento desesperado que você precisa encontrar alguma coisa que te ajude. E eu encontrei uma figura chamada Priscila Leite, uma mato-grossense que vivia na Califórnia e que gravava vídeos de yoga para falar português, porque ela morria de saudade de falar português. Isso foi 2014 para 2015. E aí comecei a ouvir aquela mulher, eu tinha um histórico meio preconceituoso com yoga, com coisas da Índia, enfim. O máximo que eu tinha chegado perto de coisas da Índia era do chai, do incenso, né, que eu sempre adorei os incensos, dos almoços no templo Hare Krishna, lá em São Paulo, na Praça da República. Mas, assim, muito preconceituoso mesmo. Eu trabalhei com pesquisa em São Paulo e a gente tinha um ditado, que hoje eu penso como é preconceituoso, que a gente dizia assim, fulano é bicho grilo de entoar om, que é assim, a pessoa está lá meditando e a gente estava sacaneando porque a pessoa estava entoando um mantra, né? Enfim, estou pagando minha língua, então, desde então. Entrei no yoga pela respiração, aí fui estudar, porque eu sou CDF, eu gosto de estudar as coisas, eu não acho legal saber das coisas assim, de forma meio superficial. E a Isa está colocando aí, Prileite topíssima. Eu conheço só aqui em Roraima pelo menos umas 15 pessoas
que souberam da Preleite, porque agora ela estourou no YouTube, está super badalada, mas que souberam da Preleite muito antes do canal dela estourar, exatamente porque eu ficava falando, né? Ai, tem uma mulher maravilhosa. Ah, esse vídeo serve para você. Ah, tem esse vídeo que serve para você. Inclusive, compartilhei muito com a Zani também. Enfim. Comigo tu compartilhou. É uma pessoa incrível. E aí fui estudar e descobri o Yogananda Paramahansa e Yogananda. Eu até peguei, olha aqui, eu peguei umas coisinhas para mostrar para você. Aqui, ó. Professor Hermógenes, que é um clássico do yoga no Brasil. Tem esse livro dele aqui que é maravilhoso, Yoga para Nervosos. Professor Hermógenes. Olha o tamanho disso. É lindo, sabe? E aí fui estudar, fui conhecer o cara que traduziu praticamente yoga para o Ocidente no começo do século XX, que é esse camarada aqui. Aí fiz um curso sobre esse livro, os Yoga Sutras, de Patanjali, e fiz um curso sobre o Bhagavad Gita. Enfim, fui me enfiando nesse negócio pela filosofia, pela prática física. Geralmente as pessoas entram no yoga pelo Instagram, né? Descobrem o yoga pelo Instagram, aquelas poses incríveis, maravilhosas. Sim. Não foi meu caminho e provavelmente não será meu caminho. Eu tenho algumas poses que eu acho maravilhosas mesmo, os asanas são perfeitos, mas o que eu gosto mesmo é da transformação filosófica, emocional, da visão de mundo, do pensar como é que está o aqui e agora. Antes falar gratidão. Tu gosta de falar gratidão toda hora? Olha, o ensinamento mais difícil do yoga, o mais difícil para mim é o ensinamento do aqui e agora, né? Porque assim, é você estar no aqui e agora. E a gente está no aqui e agora quando a gente presta atenção que a gente está respirando, né? Porque você não consegue respirar no amanhã, nem lembrar da respiração de ontem, você respira no agora. Aí tem um lance que é tão difícil fazer isso, porque 15 minutos antes da gente entrar nessa conversa, eu já estava conversando com você, na minha cabeça. E eu imagino que as pessoas que vão estar assistindo passam por isso 15 minutos antes, eu estava assim, cadê ele que não entrou na conversa? Cadê ele? Mas eu estou falando 15 minutos antes, mas é claro que quando a gente tem uma agenda, assim, a gente fica ensaiando na cabeça as coisas antes. Esse é um ensinamento muito difícil do yoga, que é o voltar para o aqui e agora e se centrar. E isso ajuda a gente a lidar com o rancor, ajuda a gente a lidar com a raiva, ajuda a gente a lidar com essa tremenda dificuldade de viver no Brasil político de 2021. Política econômica, vamos expandir, porque uma coisa influencia na outra, outra coisa influencia na uma, a carne aumentou 60% em menos de um ano, o arroz nem tenho noção, a gasolina já aumentou ontem, mas tá tudo ótimo, tá tudo bem. Pois é. O Enem aconteceu ontem, eu fico... Alguém que é um minimamente empático sofre, né? Eu fico pensando naquele jovem com 17, 18 anos, cheio de sonho, a universidade é o sonho dele, mas e agora? Como é que vai ser? E ninguém sabe como é que vai estar o mundo, na verdade, né? Então, o Namastê, ele traz essa consciência há um Deus habitando em mim. E esse Deus, ele reconhece que há Deus habitando em todas as coisas que vivem. Isso é uma coisa linda. E que também alimenta uma cor. Porque, como eu disse, era a expectativa boa. Qual é a tua opinião sobre... Vou falar com aspas, mas talvez devesse falar sem aspas, sobre essa vulgarização de que as pessoas, do falar para tudo, gratidão, namastê, a toda hora, a todo momento, e daqui a pouco está xingando Oxalá, Deus, o Buda e o mundo. As pessoas vulgarizaram isso ou eu sou um chato? Eu acho que tem a ver com a vulgarização de alguns termos mesmo, que parecem bonitinhos e não são. Eu já cansei de ouvir, por exemplo, não sei quanto contato as pessoas que vão estar assistindo têm com pessoas que frequentam
igrejas neopentecostais, mas aí a pessoa está lá fazendo uma puta de uma fofoca da outra e diz que ele é abençoado, como se o abençoado fosse... Né? Eu acho que a gratidão, dessa maneira aí, como vem sendo usada, tem também a ver com essa coisa do crescimento dos coaches, né? Desses treinadores pessoais aí, que quanto mais eu conheço, e eu dou uma olhada, sabe, para saber o que esses caras estão falando, me dá um pouco de raiva também, porque eu fico assim, cara, olha, o fulano de tal escreveu, o Yogananda escreveu isso no início do século XX. Ah, mas isso está lá no Yoga Sutra do Patanjali, isso aqui é bíblico, isso aqui é... Sabe, as obviedades que a gente escuta aí dos caras e tal. E eu acho que a gratidão veio nesse sentido, né? Se banalizou por conta disso também. Se sentir grato de verdade é um sentimento maravilhoso, né? Eu me sinto grata e tento buscar esse sentimento ao reconhecer as coisas boas que existem na minha vida, apesar de tanta coisa ruim. Sim. Mas entender ou tentar trazer essas coisas como se elas fossem resolver as outras, não é uma visão razoável do mundo, nem da vida, no meu entendimento. Falando em coaches e seus conselhos, para quem estiver assistindo e quiser dar risada, no canal Embrulha para Viagem tem um coach chamado Miguel Zasso. É muito bom. Assim, é o coach da ironia, tá ligado? Ele não dá mensagens, não levem a sério. E tem um guru também, um guru desses assim que... Enfim, gente, Embrulha para Viagem, esse coach Miguel Zasso é espetacular. Esse negócio do yoga mesmo, tem um documentário... deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome dele. Quanto você lembra aí? Deixa eu dar um cara... Tá, pode mandar. Esse encaixa com a tua fala aí. A Isa falou há alguns minutos atrás que ela se sente muito à vontade para falar de ansiedade e nervosismo com quem também tem ansiedade e nervosismo, que é quase que um clã. É porque a gente se entende. A gente realmente se entende. Essa coisa do aqui agora ajuda muito quem tem essa dificuldade. Foi um dos motivos. Acho que a Isa não vai ficar chateada de eu falar isso, não. No começo do ano passado, eu tinha tomado uma decisão dessas coisas que a gente faz, assim, meio ritualísticas, e eu comprei uns mats de yoga, e eu decidi que eu ia dar para alguém, né? Que eu ia descobrir alguém que ia querer um mat, ou que ia precisar de fazer uma prática de yoga, e eu ia dar como incentivo. E rolou de ser a Isa. É o tapetinho de yoga. O tapetinho. O tapetinho. Muitas vezes as pessoas não fazem ou não começam a fazer uma prática de yoga porque eu não tenho tapetinho, né? E aí eu mandei uma mensagem para a Isa, falei, você está em casa? Ela, eu estou indo aí te levar um negócio. E eu fui lá e entreguei o tapete para ela. Eu lembro que ela ficou meio surpresa e tal. E depois foi maravilhoso, porque eu comecei a ver a Isa praticando e seguindo a Pri e tal, e eu ficava assim, caraca, que coisa linda! Pelo bem-estar que isso vai trazer, sabe? Mas esse lance do yoga, ele também é óbvio que acabou permitindo o surgimento de muito picareta aí no mundo, né? O documentário que eu te falei chama-se Kumaré, com K, né? Ele é de 2011. Conta a história de um camarada descendente de indiano, um americano, que ele começou a achar tão absurdo o negócio dos coaches que estavam surgindo e tal, que ele resolveu dizer que ele era um guru. Então, ele deixou o cabelo crescer, inventou umas coisas e começou a dizer que ele era o guru. Só que, na verdade, ele não dizia que ele era o guru. Ele falava o tempo todo, eu não sou o guru de ninguém. E repetia as obviedades. E, do nada, ele começou a ter seguidores. E aquilo era uma experiência, né, antropológica, sociológica, enfim. E no final, quando ele fala para as pessoas, olha, eu não sou guru, né? É o dia da grande revelação, então era quase um culto já. E ele assustadíssimo com aquilo, né? Documentando a situação e tal. E aí, quando ele fala para as pessoas que ele não era um guru, teve gente que ficou com ódio dele e que queria, sabe, assim, agredir ele. Tem gente que não fala com ele até hoje.
E ele o tempo todo nas filmagens, ele falava, eu não sou um guru, eu não quero que ninguém me siga, vocês têm que seguir o seu próprio coração. E blá, blá, blá. Então, assim, mostra o tamanho das pessoas. Falou em seguir o coração, já vira guru. Eu morro de medo disso. Porque eu vivo falando. Me lembrou o personagem do The Umbrella Academy, que tem um dos personagens dessa série, que eles estão numa viagem intensa, de idas e voltas no futuro, no passado, e ele cai em 82, em 76, sei lá, e acaba virando um guru contra a vontade dele. E é seguido pelas pessoas, mas me larguem. Depois ele acaba se aproveitando disso, mas enfim. Eli, poesia, Rancon, Namastê, gratidão. Tudo isso já gerou quantas poesias na tua vida? No teu blog, nos teus livros? Se tiver fácil, eu sei que uma das últimas foi sobre yoga. Foi bem bonita, uma das últimas poesias que tu publicou. Eu nunca contei, mas assim, como eu escrevo sobre o que eu faço, enfim, tem muita coisa. Eu tenho poemas, por exemplo, eu tenho um poema que fala, vários poemas que falam sobre respiração, sobre meditação. Você consegue ler um pra gente? Se te colocar na tela cheia, sozinha, só tu? Deixa eu ver, peraí. Falando pro vazio? Meditação, ele Makushi. Deixa eu achar ele aqui, porque senão a filha pródiga, os resultados da meditação. Não, ele é muito longo. Vou ler só um trecho, tá? Vou ler os 2 primeiros trechos e o último. Então, vamos lá. Pode fazer o que você quiser aí, que eu não estou nem te vendo e nem me vendo também. Você está em tela cheia, fica à vontade. Tá bom. É um poema que foi publicado em 6 de dezembro de 2016. Ele se chama Filha Pródiga, numa referência àquele conto do filho pródigo, né? Aquela história bíblica. E outros resultados da meditação. Primeiro, acreditei que era incapaz de conversar, de sorrir, de partilhar. Acreditei que era incapaz de me superar. Acreditei que estava pronta para o nunca mais. Acreditei que era incapaz de acreditar. Com um fiapo de dignidade reagi. E quando finalmente findei com a solidão a 2 de dia, eu já não era. Eu era só agonia. Destroçada, não me reconhecia. E não queria viver mais, 1,5 de meses atrás. E aí vou lá para o final. Olhe-me do alto, árvore renascida, deusa mãe, mulher completa, decidida. Reconheço em meu tronco cada marca, cada ferida. Sei quem me impôs o último golpe aniquilante e sei que fui cúmplice na queda vertiginosa ao abandonar a consciência de ser rosa, ser jasmim, 11 horas, flor simplérrima sobre o chão, beleza efêmera, odor de ocasião, permitia sucessivas podas e devastaram meu jardim do coração. Hoje vejo brotar a palavra perdão para quem me feriu, para o mundo que assistiu e para mim mesma na totalidade do que eu sou. Quero caminhar consciente da beleza, de que respiro, e sou parte completa da natureza, de que meu corpo vibra e minha voz pode embalar quem eu sou, nem anjo nem demônio, não estou para destruir nem salvar, sou apenas um ser completo, capaz de me entregar, de amar e reamar. Sim, por fim, a mim mesma eu voltei a cultuar. Bom, tem a ver com essa coisa da meditação, reconhecer o Deus que é em si e de ser completo, né? Sabe que eu parei lá no começo, tu falou da Rosa, lembrei daquela personagem de poema teu, daquela Rosa que ia pro baile, fazia um escândalo com o marido, depois ficava zangada, deixava ela. Será que essa Rosa tá pelo meio, senhor? Não. Tem uma coisa que a gente aprende na prática de yoga, quando a gente está respirando e meditando, principalmente na prática da meditação, que é você sentir, entender que você é parte de um todo, né? Que tudo está interconectado.
E essa consciência, vamos dizer assim, ampliada de ser um com o planeta, ela também tem um esvaziamento necessário para que ela seja efetiva. E esse esvaziamento é você saber que você é simples, que você é passageira, é como uma florzinha ali de mato, né? Na poesia, geralmente eu uso a rosa, porque quando a gente fala de rosa, as pessoas já associam logo a imagem da flor. É uma coisa mais imediata. Mas é sempre... Sabe a florzinha que tem na capa do meu livro? Que é uma florzinha simplérrima, uma florzinha de mato, né? Que o Jamil fotografou. É aquela florzinha, a gente é aquilo na vida. A pandemia veio também um pouco deixar isso mais evidente para as pessoas, né? Como a nossa vida é frágil e boba, e como todos os projetos grandiosos que a gente tem podem ir por água abaixo no instante seguinte, e daí a importância desse presente, né? Que a gente tem aqui agora. E, olha, foi bem namastê esse momento. Tô até assim, em silêncio, não vou nem zombar, para não virar para mim. Bora fazer um bate-bola? Bora fazer um bate-bola rapidão. Time do coração. Corinthians. Ah, sabia. Sem querer. Sem querer, não é uma coisa... Porque, cara, se a gente pudesse escolher, era melhor não torcer para ninguém. Não passar raiva. Por que sem querer? Rapidinho. Dane-se o bate-bola. Por que sem querer? Já vamos cortar o bate-bola. Sem problemas. Olha, eu não tinha nenhum corintiano na minha família. E em 79, minha mãe era doméstica, e minha mãe foi trabalhar na Lapa, na época, acho que a gente morava no norte, na zona norte de São Paulo, acho que era Jardim Peri ainda, porque eu era bem pequenininha, e a gente foi, ela me levou com ela para esse dia, em que que ela foi fazer uma faxina, a patroa tinha viajado, a casa estava vazia, ela foi fazer a faxina, e eu fui com ela. Na volta, tinha uma festa linda, as pessoas em cima dos carros, e aquilo me tocou de um jeito que eu nunca mais deixei de ser da fiel torcida corintiana. Você acompanha? Eu devia ter uns 6 anos de idade, sei lá. Você acompanha o time, sabe do que está acontecendo? Não, desde que eu me mudei para Boa Vista, aqui a gente vive num espaço em que o futebol é colonizado pelo futebol carioca, né? A gente não tinha acesso há 20 anos atrás aos jogos de São Paulo e tal, mas em São Paulo eu era da fiel, eu ia de carteirinha, eu ia para o estádio, enfim. Tem uma das minhas filhas ainda de seguir o campeonato e tal. Eu às vezes sigo, às vezes não. Por exemplo, esse ano não me fala, é um tema que não me interessa, futebol. Porque o Corinthians está péssimo, então porque eu não sou corintiana, entendeu? Eu sou da fiel. São coisas diferentes. Mandar um salve para o Hélio Zanona, meu querido amigo corintiano, que foi o primeiro corintiano que eu conheci aqui em Roraima. O meu avô era corintiano, lembrei agora. Meu avô, o seu Edgar Borges Ferreira, era corintiano. Olha, tá vendo? Mas eram raros, né? Eram raros aqui em Roraima. Ele tinha 2 times do coração. Acho que era o Paysandu, aquele azul e branco, porque ele era paraense. E o Corinthians. E aí, ele tinha camisetinha. O Edgar tem... Cara, o Edgarzinho tem fotos vestido com camiseta do Corinthians, quando era bebê. Imagina, o Edgar nem assiste futebol, mas enfim, ele tem fotinha que meu avô deu a roupinha do Corinthians para ele. Algumas das minhas fotos que irritaram no Facebook são das trigêmeas vestidas com uniforme, né? Obviamente. Imagina. Bebezinhas com aquela menina aquela única menina que eram 3. Pois é. Pessoa desligada do caramba. Enfim, qual é o som musical, qual é a música, qual é a banda, qual é o grupo que você está ouvindo? O que mais está te agradando no momento? Você me passou uma referência. Mas é porque é uma coisa tão aleatória, depende muito do momento.
Eu gosto muito de música cubana e eu não presto atenção no nome dos cantores. Eu escuto a música cubana. Eu descobri o ano passado Jalu, que é um paraense. Esse aí. Isso, assim, fiquei vidradésima, assim, ouvi muito, 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 muito. Agora parei um pouco de ouvir. Estou ouvindo muito mantra nas últimas 3 semanas, eu estou ouvindo muito mantra. E muita música indiana também, assim, de Bollywood, que é para dançar, inclusive. Tem um canal no YouTube, quem gosta de dançar, fazer zumba, tem um canal no YouTube que chama BollyX. É fantástico. Eu sigo, eu danço, você faz exercício aeróbico, anaeróbico, é porrada. Que essa é uma coisa que a gente não conversou, né, mas que a pandemia trouxe para mim. A atividade física brutal. Acompanhei um stories durante ontem, 15 segundos de stories e fiquei... Não sei. E filmes, cara? Que tipo de filme você curte? Aliás, a gente já sabe que tipo de filme você curte. Quanto mais sanguinolento, melhor. É isso? Não. Eu Qual gosto de terror psicológico. Ai, né? Então, eles não são necessariamente sangrentos, né? Eles são o terror psicológico mesmo. Com musiquinha? Direita musiquinha? Ai, que agonia. Que agonia. Não sei, enfim, gosto. Mas, assim, eu gosto de filme esquisito. Assisto uns filmes indianos, assisti um filme, por exemplo, O Violinista. Tinha no Netflix, não sei se ainda tem. Lindo, de uma poesia, sabe? É um filme indiano. Gosto muito de filme argentino, assisto quase tudo do Darín, né? Porque, enfim. Vou muito pro filme pelo ator, porque gosto do ator. Assisto umas porcarias de vez em quando, que eu fico assim, meu Deus, perdi meu tempo vendo isso. E eu fiz agora assinei uma plataforma. A Isa acabou de me lembrar de um filme que é assim muito, 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 toca muito meu coração, que é Asas do Desejo, porque tem o Nick Cave. E Mandy também. Mandy é uma série ou um filme isso? Vamos deixar ela responder aí. Pois é, Asas do Desejo tem o Nick Cave. Nick Cave tem as coisas clássicas, por exemplo, na música que eu sempre volto. Agora, eu sou muito eclética, Edgar, de verdade. Então, depende muito do meu espírito no dia, né? Agora, tem coisas que eu não gosto. As coisas que eu não gosto, aquelas ações bobas, sabe? Filme de Velozes e Furiosos. Não me pede para assistir isso, velho, que eu vou dormir. Eu tenho uma família que me pressiona há anos, e a gente começou a fazer semana passada uma maratona para eu assistir. Como é o nome da série? Ei, como é o nome da série que vocês estão me fazendo assistir? Elas estão aí por trás das Star Wars! Star Wars, cara. Star Wars. Velho. Fala mal que eu vou na criança. Fala mal que eu vou na sequência. E, assim, eu estou assistindo com eles, entendeu? Mas... Você dá meu depoimento, então, por favor? Cara, velho, é chato pra caceta. É chato. Olha, é o seguinte, eu assisti alguns porque o Edgarzinho, por algum motivo, descobriu, e aí você tem que estar do lado do menino, enfim. Eu fiquei lá, eu assisti, acho que o primeiro, que não é o primeiro, é o oitavo, na contabilidade maluca. Nós estamos assistindo na série, estamos assistindo na ordem da história, não na ordem de lançamento dos filmes. Né? Então, isso assim, vai facilitar a minha vida, para eu não ter que ficar gravando, gastando HD com informação de nome de personagem, blá, 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 blá. E aí, por conta do Edgarzinho, eu fui assistir no cinema que o Indiana Jones, o Harrison Ford morre. Pronto, minha referência é essa. O Indiana Jones morreu. Cara, como é que você mata o Indiana Jones, velho? Como? E assim, o Timóteo Camargo, nosso amigo, já me chama assim, que eu era um nerd furreca, porque eu não gostava do Star Wars. O Timóteo levou ali meia-noite para assistir filme. Eles foram fantasiados. Timóteo.
Para, nego. Meia-noite eu tô dormindo, cara. Não vou sair de casa. Enfim. Pois é. Não, Não. Star Wars não é a minha série preferida. Não é a minha série de filmes, Ficção científica precisa ter alguma outra coisa para me pegar. Por exemplo, A Chegada foi um filme que me surpreendeu muito. Eu fui assistir no cinema, assim, ai meu Deus, filme de ET. Oh. E aí me pegou. É um da que a menina... Que filmaço do caramba. Trabalha com linguagem, não sei o que mais. Tem outras coisas, né? Tem outras pegadas. Trabalha com essa coisa do recorte do tempo, dessas dobras do tempo. O que vem antes, o que vem depois. Então, aí é outra pegada. Enfim. Mas tem gênero que não pega. Gosto de terror psicológico, amo filme político, amo de paixão filme de júri, sabe? Filmes que ultimamente a gente tem pouquíssimos, assim. Teve Os 8 de Chicago, que eu vi na Netflix, que é do caralho, assim, né? Tem um filme de júri, eu assisti há muitos anos. Qual é o nome do sujeito? Deixa eu abrir uma tela aqui. Me avisa se eu sair do ar. Estou no ar ainda? Tá. Não sei. Tá. Enquanto a gente está falando, deixa eu ver se eu acho o nome do filme. É um nome antigo. Vou tentar achar o nome do ator. Deixa pra lá. Depois eu coloco aí se eu lembrar. Mas enfim, é um filme muito bom, desse de júri. Acho que o filme que eu assistiria várias vezes, por conta do ator, da interpretação, do que ele fala, da volta, é um que no final ele é irmão. Olha lá, ele com spoiler de novo. No final... A Érica disse que também odeia Velozes e Furiosos. Gente, eu não consigo me empolgar. Eu gosto do Velozes, gosto. Ah, não, eu moro em Boa Vista, a gente não tem nem asfalto, velho. Eu vou gostar de Velozes e Furiosos, não consigo nem botar meu carro a 70 por hora. Sai meio-dia no trânsito para tu ver os malucos. É Velozes e Furiosos em Boa Vista. Mas não é legal. Não é legal, com certeza. Eli, séries. Que série de a que eu mais amei, acho, assim, a que eu fiquei mais doida e que não parei enquanto não terminei de assistir foi House of Cards. Não, que foi política pura, coisa que as pessoas não gostam, né? Só política pura, enfim. É uma série antiga, amei. Né? Amei. Eu lia muito sobre ela, mas nunca parei para assistir. Essa série que conta a história do FBI também, que agora eu esqueci o nome, que tem só duas temporadas. Você lembra o nome, Helena? Eu sei que série é essa. A primeira é muito boa. Só tem 2 temporadas. É uma pena que não parece que não vai ter a terceira. Ele entrevista assassinos, não sei o que mais, vai traçando o perfil. Mindhunters. É o Mindhunters, que é Caçadores de Mentes, inclusive. Exatamente. Sim, muito legal. Muito bem feita a série. Gosto de assistir. Como é o nome da série que você me fez assistir, Vitor? Que eu assisti com você para te namorar? Você está vendo como é que é a minha mente, né? É GOT, né? Game of Thrones, isso, GOT, exatamente. Game of Thrones. Tá, tu gostou, né? A gente vai estabelecer uma outra linha de debate aqui. É porque ele adorava, né? Então eu pensei assim, se eu quiser fazer companhia para esse cara, eu vou ter que assistir esse negócio. E foi muito legal. Teve algumas temporadas foram maravilhosas. Mas assim, você joga metade fora e só joga fora o final. Bom, opiniões, né? Opiniões. Opiniões, exato. Você sabe que eu cheguei tarde em Game of Thrones, né? Cheguei na quinta, na sexta, e aí alguém, assiste, beleza. Cara, eu tenho aqui. Aí a pessoa gostava tanto que ela me arranjou todas as temporadas. Aí, são 6. Ai, que chato, né? Não vou assistir do começo. Vou assistir da terceira em diante. Que já tá perto. Não consegue. E aí, cara, não entendo. Era muito confuso. Pois é. Terça, quinta, sexta, ou terça, quarta, quinta, sei lá. E aí, não, tem que assistir a primeira. Aí, nossa, esse cara não tá mais, nossa. Aí, peraí. Aí eu assisti a terceira toda de novo, para conseguir entender. Teve um aniversário que eu comecei a assistir às 1h da tarde. Eu saí do quarto, era tipo 8, 9 da noite. Sim.
assistindo Game of Thrones. E aí, como eu tinha... Bom. Cara, teve um dia que eu fui dormir 4 da manhã e fui dormir... E eu tinha que trabalhar às 7. Aí eu fui dormir às 4. Vou dormir um pouquinho, né? Porque, afinal, não dá para chegar. Pois é, a gente fez isso, assim, os finais de semana eram o nosso programa, enfim, mas também tem claro, tem uma pegada política que é muito bacana em Game of Thrones, mas eu não tinha assistido Game of Thrones exatamente porque, como eu sou historiadora, e logo que o negócio lançou, virou uma febre entre os colegas, você tem uma coisa que me afasta do negócio, é todo mundo gosta, todo mundo está dizendo que é legal. Deixa eu ver se eu encontro uma outra coisa aqui para mim, sabe? Então, eu tenho um pouco disso, assim, é o ego, né, que me afasta. Como historiadora, não leva a sério, porque, assim, tem as liberdades poéticas. Não. Assista La Révolution, em francês, Révolution. Deixa eu falar de uma série. Fargo. Inspirada no filme. Tá lá na minha lista. Um dia eu assisto. Velho, o que é aquilo? Que série incrível, maravilhosa, linda, bem feita, com atores perfeitos, com a reconstituição de época incrível, com muito crime. Enfim. Fargo. A Helena que Assistiu me lembrou. Assistiu o Irlandês? Assisti, adorei. Vi as pessoas criticando muito, mas eu sei que a gente está vivendo um outro tempo e que as pessoas não têm mais paciência para os diálogos no cinema, né? Então, é um tipo de filme que ficou para um determinado público que tem paciência para aguentar diálogo. Eu assisti, eu achei que ficou com a ação no tempo certo, quando você estava já de saco cheio, ele vinha e matava alguém, pá! Aí Sim. levantava, reduzia, assim. Bora ver aqui rapidinho. Vitor Araújo só mandou Game of Thrones. A Érica Figueiredo, o Brasil já superou Game House of Cards, verdade. A Erika Takimoto, aquela menina do Twitter. Professora do Cefet. Ela fala que nós temos o programa House of Paranauês, porque todo dia é um plot novo e virando. Rosidelma Fraga tá dizendo que veio aqui só para te ver. E a Isa, Breaking Bad na supera. Isa, Breaking Bad tá na minha lista de coisas. Não tá na minha. Todo mundo diz. Muito modinha, todo mundo assiste. Aí, mas já acabou. E assim, caiu no primeiro episódio, não tem como. Na Casa de Papel, que de repente todo mundo cai na Casa de Papel, não. Também não assisti, acho que queria uma Casa de Pastel. Cara, eu passei uma frustração tão grande com uma série, chama Patal Lock. É uma série indiana de crimes, e foi uma frustração imensa porque ela não está legendada no Prime. E eu estava super empolgada que eu ia assistir a série e ela ainda não está legendada, é muito triste, né? E só tem naqueles idiomas bonitos, né, lá do Oriente e em inglês. Aí eu não dou conta de assistir. Ainda assim, sem legenda não tem como. E aí, fiquei frustrada. Já que não tem letrinha, bora falar de letras. Você está lendo o que no momento? Comprei um livro para começar a ler esse ano, e comecei e parei, já não consegui seguir, mas que é esse aqui, Amor na Vitrine. Fala sobre as relações amorosas contemporâneas. Foi uma indicação do Karnal. Eu adoro o Karnal, as pessoas falam mal do Karnal, mas eu adoro o Karnal. Principalmente depois de ver ele. Muito bom. Depois de ver ele naquela situação com a Gabriela Prioli dançando bumbum tantã na cara dele, eu não sei se vocês viram o vídeo, mas, gente... Não vi. É a cena do constrangimento, sabe? Assim, muito triste ver o Karnal naquela situação. Mas ele indicou esse livro da Regina Navarro, e estou lendo muita coisa que é trabalho, mas que é super divertido. Esse final de semana mesmo, eu comi um monte de artigos desse livro aqui. Que show! Que é delicioso, e encontrar professores aqui, assim, sabe, gente que eu conheço,
Foi muito gostoso, está sendo muito gostoso. Enfim, leitura é uma coisa que a gente faz por obrigação, então às vezes a gente dá uma parada também, né? Vive, né? E tudo isso vira poesia? Às vezes sim, às vezes não. Que não vira poesia? Não, esquece. Tem algum tema sobre o qual você não goste de escrever? Tema tabu? Não. Isso não abordo. Não, eu não gosto muito de... Eu não gosto de dar vazão na poesia a minha indignação política, embora volta e meia isso escape, né? Mas eu não gosto, eu não gosto da estética. Eu vou falar uma coisa super... Ai, será que eu falo? Super polêmica. Eu não gosto da estética dos slams, sabe? Não me agrada. E é da estética mesmo. Eu acho que é uma manifestação cultural fundamental, importante, blá, blá, blá. Mas não é uma estética que me agrada, assim, não me toca, não me emociona. É raro me emocionar. Então, eu não quero fazer nada parecido com aquilo. Mas as plataformas são diferentes, né? Tu usa muito a palavra escrita e o slam se esvai na palavra falada, não é isso? Mas eu entendi a mensagem, né? A mensagem. Enfim, eu não sei. Se você me perguntou sobre tabu, eu pensei assim, não é bem um tabu, mas é um sentimento de rejeição mesmo, é alguma coisa que não me cai tão bem, né? Que não me agrada como poderia me agradar, eu penso, porque tenho a mesma opinião política das pessoas que estão lá em geral, né, falando contra racismo, contra homofobia, pelo feminismo, então concordo plenamente com o que estão falando lá, mas é uma estética que é diferente da que me toca. Enfim. Sim, entendi, compreendo. Inclusive, tinha 1 ou 2 slams aqui em Boa Vista, eu tentei algumas vezes, mas depois de velho, a gente vai se enchendo de manias. Uma delas é, se eu saio de casa e o negócio é para começar às 8, ele tem que começar no máximo às 8h15, não às 9. Então, assim... Nascido e criado em Londres, né, não aguento. Aí, cara, putz, já assisti várias vezes, vou assistir os slams dos meninos, sobretudo na época da pesquisa sobre o rap, e primeiro que você não sabia que ali ia rolar uma coisa, porque eles se espalhavam, não ficava nada arrumado, e enfim. E como o Vitor de Araújo lembrou aqui, não é o slam, é os slams. Por favor, não joguem bombas em cima da gente. O Aldenor falou aqui de uma série, Bandidos na TV, que inclusive o primeiro episódio sobre o cara em Manaus. É muito legal o que essa série faz, que é mostrar essa relação da imprensa com o crime, com a polícia, para produzir notícia. É muito legal. Legal mesmo. Eu prefiro documentário sobre música. Eli, cara, e o teu trabalho na Terra? Essa semana estou submersa, né, nele. Associação das Travestis, qual é o nome? Associação de Travestis e Transsexuais de Roraima. É uma associação que está com 15 anos de existência já, e que tem aí, está agora envolvida na programação do Dia da Visibilidade Trans, que é 29 de janeiro, né, ainda essa semana. Quinta-feira, né? Isso, sexta-feira, é um dia de luta pela visibilidade da travestilidade e da transexualidade feminina e masculina, e é um trabalho bem revigorante para mim, porque eu tenho a impressão ali de que eu estou fazendo uma coisa que realmente vai fazer diferença para essa sociedade em que a gente vive. Sabe que eu quando me formei, eu fui trabalhar em escola particular, porque não teve concurso, né? E aí
Trabalhei muito tempo em escola particular, servindo a elite roraimense, trabalhei em cursinho, e hoje sou professora do curso de artes visuais e acho que é um espaço importante de atuação social também, mas que tem suas limitações, porque afinal... Deixa eu abrir um parênteses rapidinho. E aí você estava dando aula em alguma, acho que no Cuca, num desses locais ali pelo centro, e entrou cantando Madonna ou de peruca, sei lá. Pá! E daqui a pouco aparece minha enteada lá em casa. Gente, tive uma aula fantástica com uma professora, porori, pororó, porori. E falou. E a gente aqui, né? Dando aquela paz fingindo atenção. Tá, que legal. E qual era o nome da professora? Era aí. Ela tinha notado. Elina Coucher. Aí a gente, Aí tenta com a gente o tempo todo e tu nunca prestou atenção nela. Poxa vida. Mas, assim, trabalhar no cursinho era uma coisa muito legal, porque eu estava próximo dessa juventude, né? Desse momento difícil para eles e tal. Mas estar na Atéria, estar trabalhando com pessoas que não tiveram, muitas vezes, a oportunidade de seguir o ensino fundamental ou o ensino médio, porque foram expulsos da escola pela violência transfóbica, né, por não ser aceito, por não conseguir que o seu nome fosse trocado na chamada, por ser chacoteado e violentado mesmo, tomar porrada dos colegas, porque estava vestido de uma maneira que não é aceito e tal. Vira homem, né? Vira homem. Isso, ou então, né, também está lidando com aquelas pessoas que já, além de tudo, além de sofrerem a violência familiar, de serem expulsas de casa, serem expulsas da escola, aí são completamente rejeitadas pela sociedade, não consegue trabalho, não consegue colocação, e aí cai na prostituição e se envolve com a marginalidade, enfim, Então, eu entendo que fazer o trabalho de visibilidade para mostrar que a gente tem, por exemplo, em Roraima, nós temos várias travestis que passaram da idade, que é a idade média, né, da população travesti no Brasil é no máximo 35 anos, que é uma coisa assustadora, né? É um dado assustador, as pessoas morrem muito cedo quando são travestis ou quando são transexuais. E nós temos aqui uma quantidade interessante, grande, de pessoas que estão aí à frente de salões de cabeleireiro, que são profissionais da área de saúde, que são profissionais da área da estética, e que são travestis, e que estão trabalhando e mantendo suas vidas, e tentando fazer um processo de acolhimento dentro dessa associação. Enfim, fizemos quando a pandemia estava menos séria do que está nesse momento, a gente fez 2 ensaios o ano passado, 2 tardes de ensaios fotográficos, e estamos publicando aí as fotos. Onde? Tem um projeto sendo colocado na minha cabeça de publicação, talvez de material mesmo impresso, com essas imagens. Estamos publicando no Instagram e no Facebook da Ater, @Ater_trans, @Ater_trans no Instagram. Você encontra a página da associação. Com 2 R's, correto? Isso, com 2 R's, que é a Associação de Travestis e Transsexuais de Roraima, do estado de Roraima. Tudo bem. E o doutorado, já pode falar? Ainda não. Vou tentar, estou tentando. Não temos resultados oficiais, então eu espero pelos resultados oficiais, né? Inclusive, sou candidata ainda numa seleção da UFJF, fiz a seleção da UERJ, e a ideia é falar sobre a história do movimento LGBTQIA+, em Roraima, que é um movimento que tem uma história linda, tá? Já adianto, assim, eu sou apaixonada pelas pessoas, né? Pelas personalidades que fizeram esse movimento acontecer em Roraima. E a gente tem uma das paradas antigas, assim, do Brasil, que é a parada em Boa Vista, e um movimento que precisa crescer, precisa se fortalecer, precisa se qualificar,
para enfrentar essa onda conservadora que está aí, que quer dizer que a gente não pode existir do jeito que a gente quer existir, mas a gente pode sim. Com certeza. E o movimento? Eu assisti um começo, ou um trecho, alguns segundos, um podcast chamado Boa Bicha, né? Acho que é Boa Bicha. Do Talon. Exato. Eu só consigo lembrar de Stallone, que é o perfil dele no Twitter. Que é um podcast disponível no Spotify e em outras plataformas que aborda essa questão em Boa Vista. E nesse programa eles falaram sobre a questão das minhas palavras, do rejuvenescimento, da necessidade de rejuvenescer o movimento, trazendo a juventude, porque, enfim, a juventude poderia somar de outras maneiras, por ali. Não ouvi por inteiro. O movimento, os movimentos sociais, políticos e tudo mais, até onde eles precisam do rejuvenescimento? Os movimentos precisam de energia, e os jovens têm energia. Os movimentos precisam de experiência, de expertise, e os jovens não têm experiência e expertise, né? Então, não dá para jogar as coisas fora, eu penso assim. A gente precisa, sim, que a juventude esteja dentro dos movimentos sociais para reinventar as maneiras de luta, porque é fundamental que a gente encontre outras formas de lutar, porque não existe greve de desempregado, né? Então, a gente vai ter que inventar outros mecanismos de luta. Só fazer também o cancelamento das pessoas na internet não é suficiente, não é uma estratégia suficiente de luta política, mas precisamos também olhar para trás, entender como foi o caminho, respeitar o caminho. Então, quando eu estou falando isso, estou me colocando num lugar que pretende ser intermediário, sabe? Eu estou vendo essa juventude aí no movimento, não só no movimento LGBT, não, estou vendo isso nos partidos políticos, por exemplo, né? E nos partidos progressistas, e existe esse problema de geração mesmo, que acho que é algo que se precisa refletir de uma maneira mais cuidadosa. Então, precisamos de renovação e precisamos que essa renovação não abra mão de toda a história de conquista dos movimentos, né? Sim, da interligação, da conexão entre eles, né? Sim, exato. Tem muito jovem hoje fazendo, por exemplo, drag queen, fazendo que se monta, sai para festa, etc., e não tem noção de que há 20 anos atrás ele seria espancado e morto só por isso, né? Que ele não teria essa oportunidade. Então, essa história precisa ser contada, porque é uma história muito recente e não pode ser apagada simplesmente pela glamorização da coisa. Acho que ninguém pode acreditar que RuPaul surgiu, e olha, eu sou da igreja, né, de RuPaul, mas ninguém pode acreditar que RuPaul surgiu e aí, de repente, ficou fácil para todo mundo, e hoje todo mundo que quiser pode sair como drag queen, ou, enfim, que existe essa liberdade, porque isso passa por uma série de gradações, né? Tem a questão social, tem a questão econômica, tem a origem, tem a cor da pele, todas essas coisas acabam influenciando muito na maneira como nós individualmente somos vistos, né? Sim. Eu fui questionada essa semana passada, por que uma mulher cis quer falar de travesti, e aí eu me lembrei de quantas vezes eu já fui questionada de por que eu uso o nome Eli Makushi se eu nasci em São Paulo, né? A gente que tem essa... Aí eu lembro da Rogéria. A Rogéria fala, quem tem personalidade e tem coragem de dar a cara a tapa, deve fazer isso e deve pensar que está fazendo isso por quem, né? Eu não preciso esperar que todas as pessoas trans, com toda a violência que elas sofreram, elas tenham a mesma desenvoltura ou o mesmo desprendimento para ir falar algumas coisas, como eu, em algumas situações, terei. Eu não quero tomar o lugar de fala delas de jeito nenhum. Entretanto, quero fazer da minha voz espaço para elas. O lugar de fala é um negócio que é... Nossa,
o identitarismo, o lugar de fala, soma, mas fragmenta de uma forma que, às vezes, fica quieto, não reivindica teu lugar de fala agora, porque você não está somado. Na política, sobretudo, assim, a gente anda na internet, a gente entende o processo, às vezes eu te mando coisas, olha isso aqui ali, olha essa briga pelo lugar de fala, olha essa briga identitarista. E, meu Deus. Eu li um artigo na Piauí essa semana, foi até a Maria Edith Romano que me mandou, e, assim, era um artigo que falava sobre estratégias políticas dentro da universidade e como existe um liberalismo de esquerda. E achei muito bacana a análise que uma professora universitária, a pessoa usa um pseudônimo exatamente por causa da política da lacração, da política do cancelamento, né? Mas fala coisas muito importantes que precisam ser refletidas, né? E eu, do meu lugar, eu acho que tem muito a ver com essa coisa de uma energia jovem que acha que, de repente, a minha bolha é o mundo. E, por outro lado, também um pessoal que está totalmente despreparado para lidar com esse mundo digital, né? Os dinossauros aí da militância, que também estão despreparados para lidar com isso. Enfim, a gente vai tentando se entender, ler com cuidado. Conflito geracional no fim da história, né? Sim, eu creio que sim. E esse conflito geracional ele é automaticamente intensificado a partir do momento que nós temos possibilidades de leitura de mundo muito diferentes de uma geração para outra. Eu conversava sobre isso outro dia com o Vitor, de como a gente eu e você, por exemplo, que fomos educados no mundo analógico, que entendemos o mundo dentro do mundo analógico, como para a gente, esse mundo digital, eu estou aqui conversando com você e tal, mas enquanto isso está relacionado com uma vida muito mais, né, que assim, me parece que é uma parte desse mundo que a gente construiu na nossa cabeça. Para alguém que já cresceu desde os 6 meses de idade com o celular na mão e achava que... Cara, minhas filhas têm 29 anos hoje, acreditavam que Gaguinho, enfim, Pernalonga, esses personagens eram reais. Então, eu fico imaginando para a criança que cresceu achando, assim, aprendeu a falar com Peppa Pig. Qual é a visão de mundo que ela tem, né? E mais do que isso, assim, eu estou lacrando na internet, eu estou ganhando dinheiro na internet, eu estou fazendo... Então, o meu mundo é a internet e, às vezes, fica com dificuldade de ter essa... Então, acho que o choque entre essas duas gerações é ainda mais intenso por conta dessas dificuldades de comunicação e de compreensão. Sabe que hoje eu falei algo parecido com o Edgarzinho? Eu tirei hoje ele do distanciamento, a gente foi atrás de bicicletas para ele. E aí, não, você vem comigo, que eu quero saber se a bicicleta está da tua altura, enfim. Não dá para eu ser para comprar tua bicicleta sem você do meu lado. Mesmo ele estando da minha altura, eu queria que ele fosse. E aí, Edgarzinho, aí ele começou a falar, Edgarzinho, meu filho, às vezes é bom... mas eu queria ficar em casa. Não, eu sei que você queria ficar em casa, mas é preciso que você comece a sair para você entender como funciona o mundo real, nessa expressão. O mundo que vai muito além da bolha que você tem com seus amiguinhos, né? Que seria uma outra discussão. O Edgarzinho e outras crianças não entraram em parafuso ainda, as crianças que estão com pais em afastamento, porque os meninos conectam o WhatsApp, baixam no aplicativo por cima dele, começam a jogar e estão jogando e conversando ao mesmo tempo, assistindo um filme, jogando, enfim, é um troço assim, multi-olhares, às vezes parece que tem 15 pessoas dentro do quarto, são muitas vozes saindo ali do celular, e eu falei, cara, mas o mundo não é somente isso, você tem que sair porque o papai demorou muito a entrar nesse mundo, porque, enfim, minha mãe me protegia demais, e eu não quero que você entre atrasado, então vamos pelo menos me acompanhar na compra. E sabe, Edgar, uma coisa que eu observei nos últimos tempos aí, até em conversas com o Talon mesmo, sobre o nosso trabalho relacionado com o movimento LGBT,
Porque, assim, quando você está dentro da bolha e você está militando, por exemplo, com as pessoas e tal, você tem muito mais facilidade de isolar aquilo que te incomoda, né? Aquela pessoa que traz opiniões que destoam completamente, aquela pessoa incômoda, sabe? Que é parceiro, tá ali, mas é incômodo, tá sempre falando besteira, tá sempre você tendo que voltar no assunto. E a internet te ajuda a isolar essas pessoas, só que elas continuam aí no mundo. E a grande questão é, a gente está pensando o mundo, a gente está pensando política, a gente está pensando que Estado eu quero, que sociedade eu quero, que educação eu quero, né? Que vida, que direitos eu quero. Para quem? É para uma bolha dentro da internet ou é para todas as pessoas que habitam o mundo físico? E aí, ao entender, ao trazer esse questionamento, a gente um pouco, né, é claro, exige uma paciência, exige um exercício que, para quem está só dentro da internet e bloqueou todo mundo que era bolsominion, por exemplo, em 2014, 2015, essa pessoa talvez ela hoje esteja despreparada para fazer um diálogo, sabe? Todos nós estamos despreparados para fazer diálogo hoje, né, diante das condições que nós temos, mas eu penso que não vai ter saída se a gente não tentar encontrar. Então, vamos ter que encontrar esse meio termo aí. E também a gente tem que cair na real, de que tem muito brasileiro que não tem internet, tem muito brasileiro que não tem acesso a essas nossas conversas, que não lê, que não sabem quem é RuPaul, né? Tá cheio de travesti que não sabe quem é RuPaul. Então, eu gosto muito de trazer, assim, eu penso isso como trazer as minhas reflexões para o chão, né? Baixa um pouco a bola. Tem uma outra realidade do mundo aí que não está contemplada nessa internet ainda. É muito lindo ver uma preta ganhar o BBB 2020, mas a gente não pode esquecer que aquela preta era uma preta médica, e ela estava ali porque ela era uma preta médica, né? Se ela fosse uma preta funcionária, empregada doméstica, mesmo que ela tivesse entrado, provavelmente ela não teria ganho, né? Não teria aquele movimento todo. Eu navego na internet à noite, fico vendo coisas no YouTube, na televisão, fico vendo muita coisa de música, documentários, enfim, sobre música, história da música. E numa dessas, vou assistir clipes de músicas da Venezuela. Caí numa música lá que era assim, para a história, meu Deus. Vou resumir a história. A menina viajou, ela foi de um desses The Voice da vida, The Voice de Venezuela. Não sei se era esse programa, mas o padrão é esse. Recentemente, não tem 2, 3 anos, o que é meio surreal, porque há 2, 3 anos a Venezuela está numa crise, e tem esses programas ainda, e a menina chegou na final. E ela conta que os caras falavam abertamente para ela, olha, você está aqui porque você está agregando, como que chama? Plateia, mas você dificilmente vai ganhar. E ela chegou em certo momento falando, você não vai ganhar, você está aqui enquanto você estiver trazendo audiência. Beleza, a menina ganhou, quer dizer, beleza não, né? Uma maneira de falar. A menina perdeu, aliás, ou ganhou, sei lá, ganhou, enfim, foi segunda, e foi migrou com alguns dólares na mão, foi roubada antes de atravessar a fronteira, atravessou 4 países em 5 dias, foi parar no Peru. Lá as pessoas falavam, mas eu ganhei, eu canto muito bem, eu toco muito bem, eu sou do The Voice na Venezuela. Isso é na Venezuela. E aí? Aí não tem nada para ti. Foi cantar na rua. Eu já esqueci por que eu estou falando nisso, se você lembrar, você me avisa. Isso é aquela pessoa que começa, conta 1, 2, 3, né? 1,5, 10, 2, 11, 2,5, 7, 1, 2, 2. Não, a gente estava falando sobre baixar a bola e entender que esse mundo virtual é um mundo que não está na realidade de todas as pessoas. Sim, essa história que você está contando me traz isso, né? Quando você vai para o mundo real, você está num The Voice, ok, mas quando você vai para o mundo real... Em outro país? Nesse caso específico, né? Você é uma celebridade em determinado lugar, mas você é um peixinho num aquário pequeno. Quando você joga no rio, você vira um grãozinho de areia, né?
Só para fechar, o que me chama a atenção na história dessa guria é que ela é a primeira artista, a primeira cantora a colocar o Maduro coño de tu madre dentro de uma letra, que é um xingamento típico da Venezuela hoje. E ele escreveu uma música chamada Me Fui. Fui-me. Fui embora. Bem bonita, que ganhou várias versões. Enfim, a menina hoje está bem. Porque ela viralizou uma música que ela escreveu, colocando para fora todas as dores. Ela contou numa letra toda a história dela, bem bonitinha, cantando um ukulele, porque roubaram. Ela foi expulsa no Peru, o cara freou de um jeito que ela caiu do ônibus onde ela estava cantando e quebrou o violão. E com a grana do dia, ela conta. Aí eu também sou maluco das pesquisas, né? Tipo, Lima Cuxi, legal. Quem é Lima Cuxi? Eu comecei a pesquisar inteira todos os vídeos que tem sobre ti. E aí eu fui pesquisar sobre a guria, eu sou alucinado. Aí ela diz, olha, eu cheguei numa loja de música, coloquei a grana no balcão e perguntei, o que é que eu levo com isso? Porque se é instrumento, ela não ia ganhar nada nos ônibus. E o cara falou, uma guitarra, um violão, você não leva com isso aqui. Tá, mas o que eu levo? Aí, peraí. Se o cara foi lá, se enfiou no balcão, saiu com um negocinho desse tamanho. Você leva isso aqui. Não, mas eu quero um violão. Não, você tem um ukulele, se você quiser. E aí ela aprendeu a tocar, fez a música, foi gravada, viralizou, e um dia, do Japão, a amiga fulana, Eli, o que está acontecendo? Você está viralizada aqui no Japão, entre os venezuelanos. Enfim, vale a pena. Me Fui, tem os clipes, tem ela cantando, aí foi ser gravada por trocentos cantores super famosos da Colômbia, os caras foram gravá-la. Veio um cara da Colômbia atrás dela no Peru, um cara desses programas de televisão, e, enfim, hoje ela mora lá. Essa foi uma que quebrou o mundo... A bolha. A bolha, e se espalhou, e tá tranquila, tá mandando a grana pra mãe, enfim. Acho que o problema dessas histórias, o único problema dessas histórias é acreditar que elas são a regra, né? É a história de sempre da televisão, do quem quer ser milionário, sabe? É acreditar que essa é a história, é a regra, é a história do jogador de futebol que deu certo, é a história, né? E essa não é a regra. Né? E a internet, acho que intensificou essa sensação de que é a regra. Os velhos 15 minutos de fama, né, cara? Os velhos 15 minutos de fama, mudaram de nome, mas estão por aí ainda. E gente ganhando bem. Neguinha, é um profeta, né? Andy Warhol, profetíssimo. A gente... as lives, esses diálogos, eles demoram em média uma hora, que é um tempo de saturação, inclusive ser estudado para as pessoas não irem embora. A gente está com 1h32, é um papo super show, mas acho que os meninos estão com fome, né? Sim. Só que antes de encerrar, eu queria fazer algo diferente contigo. Foi muito difícil afunilar a conversa. Nas nossas conversas prévias, a gente foi afunilando várias vezes, enfim, porque, como eu falei lá na divulgação, você é multifacetada. Era muita coisa para falar sobre, e acho que pincelamos um pouco do que você faz no cotidiano. Só que eu queria que tu encerrasses falando algo que a gente não falou e você gostaria de ter abordado. Uma coisa que a gente passou batida, e eu queria que você falasse rapidamente e depois entrasse nessa fala, ou engatasse a fala. A perifa de São Paulo ainda pulsa em ti? Porra! Você assistiu o Amarelo? Assisti. Então, muito. A periferia de São Paulo é a razão de eu não ter virado a classe média que eu sou, né? Eu sou uma professora universitária hoje. E isso significa que, dentro do sistema em que a gente vive, eu ascendi socialmente. Eu nasci numa favela e depois assisti o nascimento de mais 8 irmãos, né? Mais 7 irmãos. Eu sou a mais velha, né? 8, Eu tenho 2 irmãos mais velhos, mas que foram criados pela minha avó. Então, e
eu cresci na periferia, eu nasci na favela do Jardim Peri, zona norte de São Paulo. Antes de completar meus 11 anos de idade, a gente se mudou para a zona leste, para Guaianazes, que inclusive hoje teve um rapaz assassinado com 7 tiros por um policial lá pertinho da casa da minha mãe. Eu acabei vendo o acidente, essa notícia, tacaram fogo lá, mas é pertinho mesmo da casa da minha mãe. E, cara, é assim, São Paulo é pau de dar em doido e traz uma consciência social para quem tem oportunidade de pensar um pouco na vida, né? Porque você morar num lugar onde você tem que acordar às 5 da manhã para pegar o ônibus das 10 para 6 para começar a trabalhar às 9 da manhã na Paulista, e depois você sai às 18h30 do trabalho, ou às 19, porque não vale a pena sair às 18h30, que você não vai conseguir chegar, pegar trem, metrô, essas coisas todas, e chegar às 11 da noite em casa, essa pessoa, ela raramente vai ter oportunidade de parar para pensar sobre o sistema, sobre a política, ela vai acabar sendo levada, né? Mas eu tive a oportunidade de sair de São Paulo, e eu tive a oportunidade de olhar para essa São Paulo com sensibilidade, com estudo. Então, cada vez mais a periferia de São Paulo arde, porque arde quando eu vejo, por exemplo, estou assistindo um reality show e eu vejo uma pessoa falar que passou fome, e é claro que eu choro, porque eu sei que realidade é essa. Eu vejo uma pessoa dizer que foi humilhada pela polícia, e é claro que eu sofro, porque eu sei o que é isso na periferia de São Paulo. Em São Paulo, eu falava com a Elisa, com a professora Elisa esses dias, a gente tem medo de polícia em São Paulo, né? Não importa se você é bandido ou não, você tem medo de polícia, porque a polícia não é uma coisa legal em São Paulo, nunca foi. Hoje eu tenho 47 anos, tem 20 anos que eu saí, 21 anos que eu saí de São Paulo, e continuo com medo de polícia em São Paulo, né? Então, a gente sabe o que é a violência que é destinada para o morador, sobretudo para o morador jovem da cidade de São Paulo. Então, arde e cria, assim como o Emicida fez naquele espetáculo que é o Amarelo, né? Porque assistam Amarelo, é muito bom. Assistam, e mesmo eu sei que não vai tocar todas as pessoas como tocou a mim, porque eu chorei de me sentir vingada, eu chorei de raiva por pensar que eu nunca entrei naquele teatro municipal, que é um espaço para os quatrocentões, né, da cidade de São Paulo, né, um espaço para quem nasceu na periferia, mas principalmente por perceber que sim, é possível usar essas ferramentas da internet, do slam, da poesia, da música, do rap, para unir essa juventude e dizer assim, cara, você é bom, você tem espaço, você é um ser humano completo e você merece se integrar e usufruir do que o planeta tem para oferecer para todas as pessoas. Não é justa a diversidade. Roraima não tem muito essa noção do que é uma exclusão social violenta e tudo mais. E nunca teve, assim, pelo menos o que eu vivi. Na verdade, quando eu vim para cá, já fui morar na Asa dos meus avós, ali no Paraviana, bairro de classe média para cima, arrumadinho. Mas... acho que o povo do 13 tem, sim, um pouco dessa... Eu conheci algumas pessoas assim, que cresceram no 13 e tinham bastante, claro, essa visão de que morar depois da Avenida Venezuela era uma coisa negativa. Mas é outra situação, né? É outra situação. Roraima, acho que Boa Vista não tem os seus aspectos também de discriminação, mas é uma outra condição. De qualquer maneira, eu ensinei isso para o Francisco e vou falar para você. Nós não somos periféricos, nós somos periferizados, né? Alguém que se sente com mais poder vai lá e diz que a gente está na periferia, mas onde a gente está é o nosso centro. Eu moro no Cambará, desde que eu me mudei para Boa Vista. Não é um bairro de elite, é zona oeste de São Paulo, é inseguro, está cada vez mais complicada a situação, mas eu me sinto muito feliz de morar, de dizer, eu moro na periferia de Boa Vista, que já não é a periferia mais distante hoje, que era há 20 anos atrás, e sim,
E me sinto orgulhosa de continuar sendo, embora uma pessoa de classe média, uma mulher de meia idade, de classe média, hoje continuar sentindo aquela punk de São Paulo aqui dentro, dizendo... Pulsando. Olha para quem não está, para quem ninguém está olhando, sabe? Sabe aquele lugar ali para onde ninguém está olhando? Sabe aquelas pessoas para quem ninguém está olhando? É para ali que você tem que olhar. E acho que é o que eu vou fazer até o final. Eu queria encerrar com uma coisa que eu lembrei ontem e que eu me toquei, que é uma puta de uma referência na minha vida. Posso? Fica à vontade, meu bem. Vou declamar. Eu lembrei ontem, eu estava lembrando das orações que eu aprendi quando eu era criança. E acho que a mais bonita de todas, as que eu já tive acesso, porque todas as orações trazem essa coisa bonita do se reconhecer e do reconhecer o Deus em si. Mas acho que a mais bonita de todas que eu conheci e a que mais me toca é essa que diz assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. E onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. E onde houver trevas, que eu leve luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Essa oração de São Francisco é tudo de mais lindo que eu já vi na vida. Ontem eu me dei conta de quanto isso tem a ver com amor para quem odeia, que é o título do livro que eu lancei, de que eu tenho muito orgulho, e o quanto isso tem a ver com a minha experiência no yoga, na espiritualidade, na tentativa de ser completo para poder ajudar o mundo a encontrar a sua completude também. Então, eu fiquei pensando que talvez fosse um momento de mostrar para as pessoas assim, olha, eu não falei disso, né? Eu acredito em 350 mil coisas. Quem tem muitos deuses nunca vai ficar sozinho, né? E eu acredito em muitos deuses e eu faço muitos rituais. E essa é uma das orações mais completas e mais esquecidas na nossa sociedade hoje. Gostaria de deixar ela para a gente encerrar nosso papo. Muito bem. Manda um beijinho para a galera e depois eu encerro por aqui. Beijo para todo mundo, para a Aldenora, que está fazendo aniversário hoje, para São Paulo, que também fez aniversário hoje. Sim, e para todo mundo que tá... a primeira coisa que você falou, né, quando eu confirmei a data. Pô, no dia do aniversário. Pois é. E, então, assim, beijo para a Vanessa, para a Isa, para a Zani, Aldenor, Vitor. Para o Aldenor, para todo mundo que acompanhou aí, para quem vai assistir depois também. Acolham suas feiuras. Namastê. É isso aí, galera. Muito obrigado a quem assistiu, obrigado a quem compartilhou. Toda segunda tem Diálogos Pandêmicos, Diálogos Literários Pandêmicos, a partir das 19h30. Espalhem por aí, sigam @BorgesEdRR no Twitter, @BorgesEdR no Instagram também, para saberem da programação. Sigam também @MacuxiCast, que é o nosso podcast que eu, Zaniadeira Álvares, Valério temos toda quinta-feira, tem um podcast novo falando de cultura, abordando vários, enfim, tem muita coisa legal. Esse ano de 2020 eu virei audiovisual, com os Diálogos Pandêmicos e podcast. É isso. A gente se encontra então na próxima segunda-feira. Curtam o canal, deem aquela curtida super bacana, espalhem o vídeo e obrigado a todos. Namastê.